Olá, eu sou Mairon Duarte, diretor da Costa Salgueiro Consultoria. Eu sou diretor da Costa Salgueiro e tenho 35 anos de experiência na área de consultoria e gestão empresarial. E fui convidado pela Jorrio para fazer uma série de palestras sobre técnicas de gestão que devem ser implementadas nas empresas. E hoje eu estarei falando sobre fluxo de caixa, como usá-la corretamente. Vamos lá então. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês que qualquer dúvida, qualquer ponto, qualquer comentário, vocês podem estar atualizando no nosso chat aí do lado, ou, para quem não estiver vendo ao vivo, pode colocar qualquer tipo de pergunta, qualquer comentário nos comentários abaixo do nosso vídeo aqui no YouTube. Tá? Não se esqueçam disso. Podem deixar seus comentários, suas dúvidas, que breve eu responderei. Tá? Vamos lá então. O fluxo de caixa é uma ferramenta importantíssima no gerenciamento da empresa. E o que é o fluxo de caixa? Na verdade, o fluxo de caixa é a ferramenta que vai dar a visão ao empresário de como a empresa dele está se comportando em termos financeiros. Será que ele está com saldo em caixa? Será que ele está com problema para pagar as contas dele? Isso tudo a gente vai poder ver através do fluxo de caixa. E o fluxo de caixa, por conta disso, ele vai auxiliar no gerenciamento de despesas e gastos da sua empresa. Ele vai assegurar o controle financeiro, porque você vai ver ao longo do tempo como é que estão os saldos das suas contas bancárias e as suas entradas e saídas. E ele vai garantir o planejamento financeiro. Isso é uma coisa que eu sempre faço, eu sempre falo em todas as palestras que eu faço, que é a questão do planejamento. A gestão empresarial nada mais é do que você planejar uma empresa e depois acompanhar para ver se ela está atendendo às suas necessidades. E por conta disso, ela apoia o processo de tomada de decisão. O que eu estou querendo dizer com isso? A partir do momento que você tem tudo registrado e você consegue ver a sua empresa no preto e no branco, né, com os números corretos, você consegue ver a sua empresa hoje e no futuro. E é isso que a gente vai ver nos próximos minutos, né? Como é que nós utilizamos o fluxo de caixa, como é que nós o montamos e qual é o benefício que ele traz para a nossa empresa. O fluxo de caixa é a ferramenta que vai permitir ao empresário resolver o seguinte problema: como está o capital de giro para garantir as minhas operações? Como que eu sei se o meu capital de giro é suficiente ou se eu possuo capital de giro? Porque o que está acontecendo hoje, né? O que está acontecendo hoje em função dessa pandemia que deixou as empresas meio fechadas ou fechadas nos últimos 3 meses? As nossas reservas estão acabando. Associado a uma retomada lenta que fazem com que as nossas vendas sejam baixas, só que apesar das vendas baixas, o que acontece? A gente ainda tem as nossas contas a pagar. Os nossos custos fixos, os nossos custos variáveis, fornecedores. Então, essa é a hora que a gente tem que fazer o planejamento, justamente para a gente não só estimar como a nossa empresa deve se comportar nesse cenário, mas também acompanhar para ver como que nós vamos chegar, por exemplo, no final do mês. E esse planejamento é que o fluxo de caixa vai permitir que a gente não só faça, mas também acompanhe na nossa empresa. Antes de nós entrarmos efetivamente no fluxo de caixa, existe uma outra ferramenta, uma outra técnica, né, que está muito relacionado com o fluxo de caixa, que é o demonstrativo de resultados do exercício, chamado DRE ou lucros e perdas. O que é o DRE? O DRE é uma visão da nossa empresa consolidada mês a mês, onde nós vemos o que aconteceu com aquela empresa em termos financeiros num determinado período. Nela, a gente vai saber, mês a mês e o acumulado no período, se nossa empresa foi lucrativa ou não. Vamos então tecer um pouco de detalhes sobre o DRE, porque tem uma característica dele que a gente vai usar fortemente para a gente montar o nosso fluxo de caixa. Vamos então entender um pouquinho mais o que é o DRE. O DRE, na verdade, ele vai registrar e mostrar todas as receitas que nós tivemos no período. Dessas receitas, nós vamos deduzir os nossos custos diretos variáveis. A gente está falando de quê? De matéria-prima, de impostos, ou seja, o que são custos variáveis? São aqueles custos que só ocorrem porque você está vendendo. Por exemplo, se você não vende, você não paga imposto. Então, imposto é um custo variável. Então, receita menos custos diretos variáveis
dá a nossa margem de contribuição. A margem de contribuição é super importante para uma empresa, porque é o valor da margem de contribuição que vai permitir que você pague todos os seus custos fixos da empresa e você faça a sua retirada em termos de lucratividade. Depois da margem de contribuição, nós temos então os custos ou despesas fixas, que são aquelas independem de você estar vendendo ou não. Ou seja, o aluguel que você paga, é a luz que você paga, é a água, é o aluguel e assim por diante. Então, margem de contribuição, você retirando os custos e despesas fixas, a gente tem o lucro operacional. Depois do lucro operacional, nós temos aquelas receitas e despesas que nós chamamos não operacionais, que são aquelas receitas ou despesas que não foram ocasionadas pela sua operação do dia a dia. Por exemplo, um exemplo de despesa não operacional é a parcela do financiamento ou do empréstimo que você um dia fez. Isso é considerado despesa não operacional, porque foi um dinheiro que você teve que pegar fora da sua operação para justamente subsidiar ou fazer algum investimento para a sua empresa poder caminhar ao longo do tempo. Retirando então essas receitas de despesa não operacionais, nós temos então o lucro líquido da empresa, onde mostra se aquela empresa está dando lucro ou prejuízo. Uma coisa muito importante que eu quero salientar é o lucro operacional. O lucro operacional é o que mostra se a empresa é viável ou não. Ou seja, as receitas menos as despesas diretamente relacionadas à operação tem que ser positivo. Muitas das vezes, clientes me chamam para entender o que está acontecendo com a empresa deles, eles falam que eles não têm lucro, que estão no prejuízo. Quando a gente vai analisar, nós percebemos que aquela empresa ela é viável, ou seja, o lucro operacional dela é positivo. O que está matando ou está atrapalhando aquela empresa justamente é o não operacional. O que é isso? É empréstimo que ele fez e não está conseguindo pagar, é retirada maior do que o permitido, é mistura das finanças pessoais com as finanças da empresa. Então, tome muito cuidado com isso. A sua empresa ela pode ser viável, mas ela pode estar tendo prejuízo e ela se torna inviável por causa do não operacional. E que tipo de informações, que tipo de análise a gente pode tirar do demonstrativo de resultados? O demonstrativo de resultados ele vai poder mostrar para a gente, por exemplo, qual é o percentual de formas de venda que nós temos na nossa empresa. Ou seja, qual o percentual que a gente vende em cartão, qual o percentual que a gente vende em dinheiro. Isso é extremamente importante quando a gente vai fazer a análise de precificação ou se o nosso preço está correto ou não. Uma outra visão que o DRE dá é um percentual de cada categoria de despesa em relação à receita. O que eu quero dizer com isso? Olha, o meu custo de pessoal representa tantos por cento em relação à receita. Isso que o DRE permite. Só que essa categoria ela faz parte de um negócio chamado plano de contas. E esse plano de contas também é usado e é essencial na montagem do nosso fluxo de caixa que a gente vai ver mais a seguir. Outra informação que a gente também vai ter através do DRE é o percentual de custos diretos e fixos em relação à receita. Isso é um indicador muito legal, porque você vai poder ver o quanto que nossos custos fixos estão representando com relação à receita. Por exemplo, os nossos custos fixos representam 40%, 30% em relação à receita que a gente está tendo. Isso é muito importante também quando a gente vai fazer a precificação ou análise do preço dos nossos produtos. Além disso, o DRE ele vai permitir gerar uma visão do impacto do negócio se a gente aumenta ou diminui receitas, despesas ou custos. Por quê? Porque o DRE ele vai mostrar ao longo do tempo como que a nossa empresa está se mostrando em relação a crescimento ou o decaimento de receitas, de custos e assim por diante. E com isso a gente pode montar o modelo do nosso negócio. E esse modelo do nosso negócio que vai permitir que a gente calcule o ponto de equilíbrio, que nós vimos isso na nossa última palestra. Ou seja, o DRE é importantíssimo para você analisar o seu negócio e permitir que você faça análises substanciais com relação a ele. Vamos agora então ver o que é o plano de contas e como que ele se encaixa e qual a importância dele no nosso fluxo de caixa. Plano de contas. O que é o plano de contas, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês bem simples. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, ver se isso não é verdade. Em qualquer supermercado do mundo,
Se você precisa comprar, por exemplo, uma pasta de dentes, você não precisa pedir informação a ninguém. Você não consegue, dentro de qualquer supermercado do mundo, achar o corredor onde tem a pasta de dentes? Por que isso? Porque no supermercado, em todo o mundo, os donos dos supermercados agrupam os produtos de forma similar, ou seja, os produtos que têm a mesma característica, ou têm a mesma função, ou pertencem a um mesmo nicho de utilização, eles estão sempre colocados no mundo inteiro nos mesmos corredores. O plano de contas nada mais é do que isso, né? O plano de contas ele agrupa informações semelhantes. Por que isso é importante? Porque o empresário pode olhar primeiro o grande número e se aquele grande número saltar aos olhos, ele entra no detalhe. Você não deve nunca entrar no detalhe, porque são tantos detalhes da nossa empresa e você acaba se perdendo. Então permite ao empresário olhar e tirar conclusões rápidas e corretas. Por quê? Porque ele vai ver se aquele grande número está saltando aos olhos ou não. E com isso ele entra no detalhe. E o plano de contas é muito interessante porque ele é a base da contabilidade. Todos os lançamentos que feitos na contabilidade, eles usam o plano de contas. E uma coisa interessante, né? Por que o empresário não usa o plano de contas que é usado na contabilidade? Uma das razões é que o contador não combina com o empresário como é que o empresário quer ver a empresa dele, né? E o plano de contas, ele tem que ser a cara da empresa, ou seja, ele deve estar dividido e deve estar consolidado, deve ter as contas, né, as categorias, da forma que o empresário quer ver a empresa dele, que provavelmente é diferente da forma que a contabilidade vê, mas nada impede do plano de contas contábil ser muito parecido ou igual ao plano de contas que a gente chama gerencial. Basta apenas o empresário entender o que é plano de contas e entender como é que está a informação na contabilidade. Isso facilita a comunicação em ambos os lados. O plano de contas, na verdade, ele é dividido em 3 grandes grupos que depois a gente vai ver em detalhes mais adiante. Ele tem um grande grupo de receitas, um grande grupo de custos variáveis e um grande grupo de custos fixos. Vocês devem ter lembrado que assim que a gente acabou de falar de DRE, quando nós falamos do DRE, o demonstrativo de resultados também não está dividido assim? Em receitas, custos variáveis e custos fixos. Então, é o nosso plano de contas que nós desenvolvemos para a gente ver a nossa empresa do jeito que a gente quer, que permite que a gente divida a nossa empresa fatiado nesses 3 grandes grupos. Vamos ver então o que é um plano de contas na prática, né? Então, vamos lá. O plano de contas, a primeira coisa que nós vemos é o quê? É o que eu falei, são as receitas. Então, nas receitas, a gente tem as vendas. Além das receitas, nós temos nossos impostos diretos, custos diretos financeiros e outros custos diretos. Lembra que a gente falou lá no DRE que o resultado bruto é o quê? É vendas menos os custos diretos? Então, os custos diretos são os impostos, alguns custos diretos financeiros e os outros custos diretos, que é o quê? O fornecedor que você paga porque você produz, ou seja, todos aqueles custos que você compra e você gasta porque você está produzindo ou você está vendendo. Então, o resultado bruto é o primeiro grande número e a gente também chama esse resultado bruto, que nós chamamos anteriormente, que é margem de contribuição. E esse resultado bruto ou margem de contribuição que tem que ser suficiente para você pagar todos os seus custos fixos e sua retirada de resultado. Vamos ver então qual é um segundo grande grupo. O segundo grande grupo, então, é o que a gente chama de custos fixos, que são as despesas. Ela pode ser dividida em pessoal, propaganda e marketing, despesas de representação, despesas gerais com loja. O que está dentro de despesas gerais com loja? Aluguel da sua loja, assim por diante. Serviços de terceiros. O que está dentro de serviços de terceiros? Contabilidade, os sistemas de informática que você paga, manutenção, que é a manutenção que você faz na sua loja, na sua empresa, e materiais de consumo de modo geral. Ou seja, o resultado bruto
ou margem de contribuição. Deduzido desses custos fixos, nós temos então o resultado operacional. E é este resultado operacional, como nós falamos anteriormente, é que diz se aquela nossa empresa é viável ou não. Após o resultado operacional, nós temos também nós temos que tirar aquelas coisas que não dependem efetivamente da nossa operação, que são os nossos investimentos e as receitas e despesas não operacionais. Nessas receitas e despesas não operacionais é que a gente tem lá dentro o quê? Os empréstimos que nós pagamos, os juros que nós pagamos e assim por diante. Agora, e então, depois do resultado não operacional, nós temos então a distribuição de lucros, então o resultado líquido é o lucro líquido da nossa empresa. Bom, como é que nós utilizamos então esse plano de contas? Vamos supor que quando o empresário olha o pessoal, ele acha que o pessoal deu uma subida nesse mês. Mas como é que ele vai saber aonde que foi esta subida? Ou o que este mês ele gastou mais em pessoal? Aí que vem aquele ponto que eu mencionei para vocês. Pessoal vai estar o grande número. Só que você detectou que o pessoal neste período ele aumentou de valor. Agora sim, o empresário viu que está com problema em pessoal, não está em problema de serviço de terceiros, nem despesas gerais com loja. O que ele faz? Agora sim, ele vai entrar no detalhe. Quando ele entra no detalhe de pessoal, o que ele vai ver? Olha, remuneração. Aí vai abrir salários, adiantamentos e assim por diante. Ele vai abrir outras despesas com pessoal, que tem vale transporte, sindicato e assim por diante. E encargos sociais, FGTS, INSS, GPS. Por aí vocês estão vendo o quanto que é importante o plano de contas. Porque através do plano de contas e da informação consolidada que o plano de contas vai te apresentar, aí sim você vai entrar no detalhe para verificar aonde teve o aumento deste pessoal, por exemplo, desse custo de pessoal. E quando você entrar, você pode ver que remuneração, eu me esqueci. O fulano de tal tirou férias esse mês. Eu me esqueci. Hoje, esse mês, a gente tem que fazer mais horas extras do que os períodos anteriores. Então, é importantíssimo ter esta visão consolidada e depois, baseada nessa visão consolidada, você chega e abre no detalhe para analisar exatamente o que aconteceu. Bom, nós falamos até agora de informações, de plano de contas, de fluxo de caixa. Agora, como é que a gente registra esses valores, né? Para a gente justamente ter essas informações, não só do demonstrativo de resultados, mas também as informações no fluxo de caixa que a gente vai ter lá na frente. Então aí a gente entra numa etapa muito importante que é o que a gente chama de planejamento e eu sempre venho batendo nesta tecla. Por que é importante o planejamento? O planejamento vai ser importante nessa hora porque a gente vai ter que detalhar os valores futuros e esses valores futuros é que geram o orçamento empresarial. Por que isto é importante? É claro que o nosso DRE, o nosso fluxo de caixa, vai ter registrado dentro deles tudo o que aconteceu no passado. Mas uma das grandes importâncias do fluxo de caixa é você poder ver a sua empresa para frente. E você só consegue ver a sua empresa para frente a partir do momento que você tem um orçamento empresarial da sua empresa, que é a sua previsão de recebimentos e de despesas ao longo do tempo. É claro que parte dessas despesas e parte desses recebimentos, eles já são reais. Por quê? Se você vende a prazo ou vende em cartão, você já vai ter no futuro recebimentos que é em relação a essas vendas. Se você comprou já coisas, né, e você tem a pagar, já recebeu o boleto, isso já vai estar registrado no seu fluxo de caixa e você vai ver lá na frente. Aquelas despesas fixas, você já sabe mais ou menos quantas são, e elas também estão registradas. O importante nisso tudo é o plano de contas, ou seja, a cada entrada ou a cada saída de dinheiro do seu negócio, você tem que registrá-lo da forma correta, ou seja, você tem que, como nós chamamos, classificá-los na natureza ou na categoria do plano de contas. Porque é através dessa classificação correta que você vai ter, então, a consolidação naquelas categorias corretas que nós vimos anteriormente no plano de contas,
E isso que vai permitir que a gente olhe e tenha certeza que aquele número que está lá está correto e a gente pode então tirar decisões, ou pode decidir, ou pode planejar, ou pode mudar o rumo da nossa empresa em função de números que a gente sabe que estão corretos, né? E isso aí a gente vai sempre registrar pelo regime de caixa, que é o que importa ao empresário. Mas o que é regime de caixa, né? Vamos tentar então explicar para vocês o que é regime de caixa. Vamos agora retornar ao nosso contador, né? Uma das grandes diferenças entre a nossa empresa e o nosso contador é a forma como o contador registra as nossas informações e a forma como nós registramos as nossas informações. Isso está ligado também ao planejamento. O contador ele usa o regime de competência, enquanto nós na nossa empresa devemos usar o regime de caixa e a gente já vai ver por quê. O que é o regime de competência? O regime de competência é quando você registra aquele acontecimento no mês que aconteceu. Por exemplo, se você vende no cartão em 3 vezes, você vai registrar pelo regime de competência aquela venda toda, ou seja, você não vai parcelar. Se você vendeu em R$ 120, 3 parcelas de R$ 40, você vai registrar R$ 120, que esse é o regime de competência. Quando a gente vai para o regime de caixa, a gente vai registrar no mês que movimenta o caixa. Ou seja, essa mesma venda que no regime de competência a gente registrou R$ 120 no mês onde ocorreu a venda, no regime de caixa a gente vai registrar isso em 40, 40 e R$ 40, ou seja, em cada mês que vai movimentar o caixa. Por que isso? Porque é isso que mexe e mexeu no bolso do empresário. E o empresário, a visão que o empresário tem que ter e que interessa a ele é exatamente isso. É o que ele tem no caixa hoje, o que ele tem de dinheiro disponível e o que ele vai receber no futuro. Não adianta ele verificar hoje que ele tem R$ 120 vendido, só que desses R$ 120 ele só vai poder usar R$ 40. Isso tem que estar no regime de caixa e no fluxo de caixa aparecendo separadamente. É por isso que a gente sempre usa nos nossos clientes o regime de caixa. E esse regime de caixa é o regime onde você pode acompanhar melhor a sua empresa, porque registra no dia a dia exatamente o que está acontecendo dentro da sua empresa. Uma coisa muito importante é fazer a conciliação bancária. Por que a conciliação bancária é muito importante? Porque você tem que saber se efetivamente o que você pagou ou efetivamente o que você recebeu, se aquilo entrou na sua empresa. E fazendo a conciliação bancária, você sabe exatamente o saldo de caixa que você tem naquele momento, ou seja, o quanto você tem de dinheiro. Vamos ver isso mais na frente. Vamos agora dar uma explicaçãozinha ainda básica, né, do que é o fluxo de caixa, para depois a gente entrar em mais detalhes. Vamos agora, então, entrar numa parte bem legal do nosso bate-papo, que é onde a gente coloca em prática técnicas de gestão empresarial, gerando informações para a gente poder, então, não só acompanhar, mas gerenciar melhor a nossa empresa. Chegou a hora do mão na massa. A primeira coisa, então, que a gente vai bater um papo é sobre fluxo de caixa, que é uma ferramenta importantíssima no gerenciamento da nossa empresa. Vamos, então, verificar o que é o fluxo de caixa. Na verdade, o fluxo de caixa é o seguinte: é como se você pegasse o contas a receber, o contas a pagar, colocasse no liquidificador e a mistura do contas a pagar e o contas a receber vai nos dar o fluxo de caixa. Na verdade, o fluxo de caixa vai nos dar a posição bancária ou a posição de saldo de dinheiro que a gente vai ter ao longo do tempo. E isso faz toda a diferença para o nosso negócio. Vamos agora entender um pouquinho mais de detalhes de como a gente usa o fluxo de caixa. Essa que é a coisa importante. O que eu estou mostrando para vocês agora é um gráfico de fluxo de caixa, tá certo? Onde eu mostro a evolução das finanças, de entrada e saída de dinheiro, durante 10 semanas. Vamos imaginar que nós estamos aqui,
Essa faixa preta é o nosso dia de hoje, é hoje que nós estamos. Esta linha verde, na verdade, são as nossas receitas. A linha azul são as nossas despesas. E a linha vermelha é o nosso saldo. Ou seja, entradas menos saídas, mas o saldo anterior dá o nosso saldo no dia. Essa linha amarela, vamos prestar atenção que esta linha amarela nos diz quando nós temos saldo zero. Isso que a gente está marcando aqui, entre a semana 3 e a semana 6, onde a gente está mostrando aí de amarelo, o que significa isso? Isso significa que neste período entre a semana 3 e a semana 6, nós estamos prevendo um saldo negativo. Por que e como nós estamos prevendo esse saldo negativo? Vamos retornar ao que eu sempre tenho falado: planejamento da nossa empresa. Toda empresa tem que ter um orçamento empresarial. E é este orçamento empresarial que está nos mostrando que entre a semana 3 e a semana 6, nós vamos ter um saldo negativo. Deixa eu salientar um fato aqui que eu não sei se ficou claro para vocês. Nós estamos hoje aqui na semana 1 e nós estamos vendo o que vai acontecer entre a semana 3 e a semana 3, entre a semana 6. Nós estamos com 3 semanas de antecedência. E isso faz toda a diferença, porque nós vamos ter 3 semanas para, com calma, a gente tentar reverter esse saldo negativo. Uma outra análise que a gente faz com relação a isso é que a gente percebe que, por esse gráfico, na semana 6, a gente já começa a ter saldo positivo. O que isso quer dizer? Que a gente pode ligar para alguns fornecedores desta semana, já com antecedência de 3 semanas, e dizer para eles: meu amigo, olha só, será que eu não posso pagar esse boleto na semana tal? Está percebendo? O que vocês estão percebendo? A gente está fazendo isto com calma. O nosso orçamento empresarial, através do nosso fluxo de caixa, está permitindo que hoje, com 3 semanas de antecedência, a gente tente resolver um problema que a gente está vendo que vai acontecer lá na frente. Isto é gestão de empresa. Isto é utilização de técnicas de gestão para a gente tentar reverter uma situação com calma que a gente está vendo que vai acontecer lá na frente. Isto é gestão. Isto é planejamento. E é isso que a gente aporta nos nossos clientes, onde nós estamos trabalhando. No caso específico aqui da Ajo Rio, nós temos um cliente que é a Creative Brasil, onde nós estamos aportando este tipo de técnica lá dentro. Nós estamos ensinando a empresária, que é a diretora da empresa, a utilizar essas técnicas de gestão. E isso está fazendo toda a diferença. Bom, o que a gente acabou de falar de fluxo de caixa, né, foi um exemplo teórico, né? Mas o objetivo justamente desse nosso bate-papo é mostrar coisas práticas. Então vamos agora ver como é que funciona um fluxo de caixa, né, na realidade. Como é que a gente implementa e como é que a gente sugere que os nossos clientes utilizem o fluxo de caixa. Primeira coisa importante, a gente tem que garantir que todas as informações estão registradas. A gente tem que garantir que todas as informações estão registradas com a categoria do plano de contas corretos. A gente garantindo isso, e mais uma outra característica que a gente vai ver, a gente vai ver logo, né? A gente garante que a gente pode olhar o nosso fluxo de caixa e tomar decisões em cima dele. Vamos lá ver então. Então, olha só, isso aí é o nosso fluxo de caixa, onde nós estamos mostrando 6 semanas de funcionamento da nossa empresa. Lembrando que nós estamos na semana 1, que é exatamente aquele exemplo que nós tivemos agora há pouco. Essa primeira porção, então, nós temos então as categorias consolidadas do plano de contas. Dá uma olhada que vocês têm ali vendas, impostos, custos diretos financeiros, despesas gerais, pessoal, manutenção, materiais de consumo e assim por diante.
Na parte superior, nós temos então uma visão semanal. Esta visão pode ser diária ou pode ser mensal. A gente sempre sugere que a primeira visão seja a visão semanal para você ver como é que está se comportando as semanas. E, inclusive, o seu plano de contas fica menor para você dar a primeira analisada. Então, nós temos ali as semanas de 1 a 6, né? A data, o dia da semana em que começa a semana. No nosso caso, nessa nossa empresa, nós decidimos que a nossa semana começa no domingo. E embaixo nós temos, então, a data a que se refere o primeiro dia da semana. Agora vamos a uma coisa muito importante. Aqui em cima tem um número chamado saldo inicial. Isso faz toda a diferença, porque é o saldo que a primeira semana vai começar. E este saldo inicial está diretamente ligado a uma coisa que eu mencionei há minutos atrás, a conciliação bancária. Ou seja, esse saldo inicial é exatamente o que a sua conciliação bancária feita diariamente vai mostrar, que é o dinheiro que você tem à disposição na sua empresa. Então, este saldo inicial que vai dar subsídios para você garantir que os valores do seu fluxo de caixa estejam corretos. Além disso, na parte de baixo do nosso fluxo de caixa, nós temos duas linhas. Uma linha que a gente chama de saldo do período e a outra que a gente chama de saldo acumulado. Vamos detalhar um pouquinho cada uma. O saldo no período são as entradas e saídas naquele determinado período, que no nosso caso aí é a semana. Então vamos notar que nesta semana 2, o saldo do período foi negativo, de menos R$ 1.900. Além dessa informação desta semana, nós temos o saldo acumulado. E como a gente pode ver, nesta semana, o saldo acumulado da empresa, ou seja, considerando o saldo inicial e o saldo da semana anterior, nós temos um saldo positivo de R$ 7.500. Ou seja, a empresa nesta semana ainda está positiva. Não porque a semana tenha sido boa, não. Mas a previsão é que o saldo acumulado ainda é positivo. Neste caso, não é ainda preocupante a situação da empresa. Mas se nós olharmos, né, como nós vimos naquele gráfico que nós mostramos anteriormente, as semanas 3, 4 e 5 estão negativas. Então é essas semanas que a gente vai se preocupar. Salientando de novo, nós estamos na semana 1 e nós estamos vendo o que vai acontecer nas semanas 3, 4 e 5. Então, nós vemos que a semana 3, 4 e 5 está negativa. Mas, por outro lado, nós vemos que a semana 6 está positiva, de R$ 6.115. E a gente está negativo em R$ 5.800. Então, teoricamente, a gente pode tentar pegar despesas ou tentar coisas que acontecem nessas 3 semanas e tentar passar uma parte delas para a semana 6. Vejam bem, a gente só consegue ver isso porque nós colocamos as nossas previsões futuras. Contas a pagar, contas a receber, o nosso saldo inicial, que é a nossa conciliação bancária, está correto. Todos os lançamentos até então estão corretos. Então a gente pode acreditar nesses números. Bom, o próximo passo então é verificar o que nessas 3 semanas, 3, 4 e 5, está ocasionando ou são os custos maiores que podem estar ocasionando este saldo negativo acumulado nessas 3 semanas. Quando a gente começa a analisar, a gente vê que é o quê? Os nossos custos diretos, que representam nessas 3 semanas R$ 12.500. Ou seja, nesse caso, o que nós temos que fazer? Nós temos que entrar no detalhe desses custos diretos em cada uma dessas semanas e verificar o que está lá dentro. Provavelmente, como são custos diretos, é pagamentos a fornecedores. Então você tem que detectar que fornecedores são esses que estão aparecendo nas semanas 3, 4 e 5, ligar para eles e tentar negociar, jogar alguns pagamentos para frente. Então esta é a utilização mais básica do fluxo de caixa. E a gente sempre aporta esse tipo de conhecimento, este tipo de técnica dentro dos nossos clientes. Por aí, por esse exemplo prático, vocês estão vendo a importância do fluxo de caixa. Então, vocês têm que garantir
que é que os seus dados, quando são entrados dentro da sua empresa, eles são registrados corretamente. Não só em termos de valores, mas em termos de datas e em termos de classificação precisa do plano de contas. Porque é o plano de contas que vai dar subsídio para você poder ver esta fotografia da sua empresa. E como você está vendo, é o fluxo de caixa que está permitindo não só você ter essa fotografia, mas também tomar decisões baseado nesses números. E uma coisa muito importante, você está vendo esses números antecipadamente. Você está na semana 1, vendo o que está acontecendo nas semanas 3, 4 e 5. Ou seja, você tem tempo para analisar e para tentar tomar a melhor decisão para reverter esse salto negativo no futuro. Vocês estão percebendo como é que o fluxo de caixa é uma ferramenta super importante? Isso é gestão, isto é planejamento, isto é visão por antecedência. Gestão de negócios é isso, essas técnicas de gestão permitem vocês olharem a sua empresa como negócio. E é esse tipo de informação, este tipo de técnica que nós ajudamos os nossos clientes a implementarem dentro da empresa deles. E um dos produtos que nós fazemos isso é o diretor de aluguel. Então, essa é a importância da gestão. A gestão não vai garantir que a sua empresa seja lucrativa 100%, mas ela vai mostrar o que pode acontecer, o que está acontecendo com a sua empresa, não só agora, mas no futuro. E vai permitir que você tome decisões corretas, evitando problemas à frente na sua empresa. Bom, pessoal, eu espero que tenha sido proveitoso esse tempo que a gente passou juntos, né? E eu quero lembrar que tudo é planejamento, e esse planejamento permite acompanhar e operacionalizar e organizar a nossa empresa. E que gestão empresarial, essas são as palavras. Ela faz toda a diferença de uma empresa bem-sucedida ou não. Faz toda a diferença. Então, eu gostaria que vocês pensassem bastante nisso e tentassem aportar dentro da empresa de vocês técnicas de gestão empresarial. Algumas dessas simples que eu mostrei para vocês. Então, os objetivos desse nosso bate-papo foram o quê? Gerar dúvidas, gerar curiosidade e gerar conhecimento. Deixa agora eu aproveitar e falar um pouco sobre 3 produtos que a Costa Salgueiro oferece às empresas. O primeiro é o diretor de aluguel. O diretor de aluguel é aquele executivo que atua diretamente com o dono da empresa, entende com ele quais são os principais problemas e determina quais são as prioridades de ataque, e então nós ajudamos a esse empresário a organizar a empresa dele. E nós treinamos esse empresário em todas as técnicas de gestão que a gente viu nesse nosso bate-papo e muitas mais. Nós não só ensinamos, mas também operacionalizamos. Um outro produto ainda nessa linha de aluguel é o gerente de aluguel. O gerente de aluguel, ele terceiriza a área administrativa financeira da empresa. A gente sabe que as empresas hoje estão muito enxutas e a gente sabe também que todas as informações têm que ser registradas corretamente para a gente poder gerar indicadores de desempenho e poder aplicar todas essas técnicas de gestão que nós falamos com vocês aqui nesse nosso bate-papo. Então, o gerente de aluguel, ele pega todas essas informações que ocorrem na área administrativa financeira da empresa e organizamos isso dentro do próprio sistema da empresa. Quero lembrar que tanto o diretor de aluguel quanto o gerente de aluguel são 2 produtos que nós aplicamos e estamos desenvolvendo dentro da parceira de vocês, da AjoRio, que é a Creative Brasil. Um outro produto é o UKX, que é o copiloto da sua empresa. Esse é uma consultoria feita pela internet, onde nós abrimos uma área específica na internet, onde a gente tem interações com o nosso cliente. Lá nós teremos
à disposição vídeos de treinamento e todo final de período, todo final de mês, nós temos uma reunião onde nós apresentamos o demonstrativo de resultados, onde nós informamos ali pontos fortes, pontos fracos e pontos a serem corrigidos. Eu gostaria também de deixar claro que esses produtos são produtos que a gente desenvolveu para pequenas empresas. Então, os honorários são compatíveis com faturamentos de pequenas empresas. No caso específico do gerente de aluguel, os nossos honorários são baseados no volume de transações que a área financeira do cliente produz durante o mês. E quero também me colocar à disposição para tirar dúvidas sobre esses produtos e, se alguém desejar, a gente pode se reunir sem compromisso nenhum para a gente entrar em maiores detalhes, tá? Obrigado, então, pela gentileza de assistir esse bate-papo e estamos aguardando, eu e a Jo Rio, para os nossos próximos encontros. Aguardo vocês lá. Obrigado.